Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o parnasianismo, que vocês encontram lá no caderno de atividades de vocês, na página 2. Então, pessoal, é muito importante que nós compreendamos melhor, né, o fato do parnasianismo ter sido um movimento assim, vamos dizer que é o contrário do que nós víamos no realismo e naturalismo. Então, enquanto o realismo e naturalismo, que foi o que veio antes do parnasianismo, pensavam no ser humano, nos problemas, na crítica à sociedade e tudo que a gente viu nas obras e nas características, o parnasianismo não. O parnasianismo foi um movimento totalmente contrário, que valorizava o belo, que valorizava tudo aquilo que era considerado ideal, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, rever algumas coisas e vocês podem acompanhar lá no caderno de atividades. Então, gente, nós vamos iniciar falando sobre essa parte do contexto histórico do parnasianismo. Por que é importante nós conhecermos o contexto histórico? Para que a gente possa compreender o parnasianismo no mundo, tanto na Europa e em outros países e também no nosso país que aconteceu. Então, gente, ele surgiu na França, né, com a publicação da obra Le Parnasse Contemporain, que eram antologias poéticas, tá? Mais ou menos lá no ano de 1860. Entre as características dessa época, nessa obra, estão o que? A objetividade, né? Então, eles eram totalmente objetivos, o descritivismo, mais um descritivismo de ordem racional, né? Que valorizava essa parte da razão. Ela está a serviço do quê? Do belo e do universal, tá, gente? Isso aqui é importante. E no Brasil? No Brasil, o parnasianismo começou com a publicação da obra Fanfarras. Essa obra era de Teófilo Dias, no ano de 1882, ó. De 1860 a 1882. Olha em quanto tempo, gente, desde que surgiu na França e que veio para o Brasil. Né? Isso, claro, todo mundo sabe que é final do século XIX, início do século XX. Por quê? Porque a parte do início do século XIX ele ainda tinha resquícios do romantismo, tinha o realismo, tinha o naturalismo, então ele veio nesse outro momento, tá? Por quê? Porque era uma forma da burguesia mostrar o seu poder, porque ela estava consolidada dentro do seu poder político, do seu poder econômico. Então, gente, a vida das pessoas da burguesia, ela estava tomando rumos parecidos com o que acontecia em Paris, na França, né? Então, as pessoas tinham mais encontros em cafés, uma vida mais badalada nos teatros, e os bares também se tornaram frequentes para as populações que eram ligadas a quem? Às artes, né? Então, eles, assim, digamos que eles viviam num lugar, né, que não era real. Por quê? Tem muita gente, críticos literários, que falam que o parnasianismo era uma escola de alienados, né? Por quê? Porque eles não pensavam nos problemas sociais. Aqui, dentro do parnasianismo também, a gente tem aquela coisa de o poeta ser um nefelibata, né? Que vive nas nuvens, que não se preocupa com os problemas da sociedade, né? Com o maior capital que veio, né, do capitalismo industrial, eles tiveram novos padrões de conduta, novos padrões de vida, né, que foram definidos pela burguesia no caso. Aí, o trabalho ele era visto como um foco de vida. As pessoas precisavam trabalhar, né? E isso causou o processo de alienação social. E isso acabou gerando dúvidas, né, na credibilidade quanto aos rumos da sociedade. E agora, para onde que a sociedade vai? Se de um lado nós temos as pessoas que sofrem, que buscam trabalho, que querem, que passam dificuldade, e de outro lado nós temos aquelas pessoas que não se preocupam com eles, que não estão nem aí, né? Então, gente, é esses dois lados, né, que a gente sempre pensa. Eu, quando, por exemplo, vou trabalhar com parnasianismo, eu sempre imagino que existe como se fosse uma barreira, né? De um lado, você olhando lá de cima, você enxerga todo mundo lá sofrendo, batalhando, correndo atrás, e eu tô aqui de boa. Eu não me preocupo com ninguém, porque isso não é problema meu. É mais ou menos isso, né? Então,
Por um lado, esse progresso alcançado pelo desenvolvimento da Revolução Industrial, ele causou essa ideia de ostentação e de luxo, mas para quem? Para quem participa da sociedade, para quem é rico, para quem tem dinheiro, né? Da qual uma parcela maior da população pôde participar, graças ao quê? Produção industrial. E por outro lado, né, como eu falei, as desigualdades sociais, e elas se tornaram evidentes. A sociedade, ela sempre estava submetida aos valores burgueses ou aos valores da burguesia, né? E assim, como as pessoas pobres foi aumentando o número de pessoas pobres, né? Disseminação de doenças, então essas pessoas não tinham um lugar específico nos centros urbanos, elas tiveram que se afastar, elas foram para lugares mais remotos. Então, digamos que na parte do centro ficou focado o que? A parte da burguesia e a parte dos arredores, assim, as pessoas mais, né, que tinham condições menores de subsistência. Então, gente, esse período ele ficou conhecido como Belle Époque. A gente falou bastante sobre isso, né? E foi nesse período também que em Paris surgiu o parnasianismo. Então, gente, não estamos falando aqui só do Brasil, nós estamos falando do mundo de um modo geral. Isso aconteceu no mundo, né? A riqueza, a pobreza, esse paradoxo aí tão marcante. Gente, quais são as características gerais do parnasianismo, que vocês também encontram lá na página 2? Primeiro, a busca pela perfeição formal. Então, isso, gente, foi uma característica assim bastante importante. Por quê? Porque os parnasianos, para uma obra ser boa, ela tem que ser perfeita. Em relação ao quê? Em relação ao rigor formal, a formalidade, as rimas que deveriam ser raras. Então a gente lembra lá que o que é uma rima rara? É uma rima onde nós temos a rima, por exemplo, de um pronome e de um verbo, que é muito difícil, né, de fazer. Mas para o parnasiano tinha que ser rara. Rima pobre, por exemplo, substantivo com substantivo, verbo com verbo, não poderia existir. A métrica ela tinha que ser perfeita, ou seja, todos os versos de todas as estrofes deveriam ter o mesmo número de sílabas. O vocabulário era um vocabulário erudito, requintado, né? E adequação às normas gramaticais. Então, isso aqui, gente, é algo que aconteceu em todos os lugares. Outra coisa importante, eles tinham apego à tradição clássica, né? Então eles valorizavam o clássico. E as referências que eram feitas eram constantes em relação a qual cultura? A cultura greco-romana, né? Por quê? Porque eles mostravam o ideal de beleza, né? Como a gente viu lá, inclusive, quando trabalhamos lá no primeiro ano com humanismo, renascimento, classicismo, eles trabalhavam com o belo, com a perfeição, o traço, né? Os traços marcavam essa sofisticação. Outra característica bem marcante que vai diferenciá-lo de outros momentos aí da literatura é a objetividade. Então, eles também deixam de lado a subjetividade que o romantismo trazia. A impessoalidade, né? Você ser impessoal, você não se envolver com o que você está ali, que seria uma reação contra o sentimentalismo excessivo. Esse sentimentalismo excessivo, gente, ele era visto no romantismo, né? Que quando eles trabalhavam com o sentimentalismo, com amor, aquele amor que sofre, né? O eu lírico, ele era mais contido, né? Ele deixava de expressar as suas emoções, ele não podia expressar suas emoções. E também ele tinha uma aproximação com a parte da literatura, com a parte da arte, né? E digamos que o poeta ele era considerado um escultor de versos, um ourives. Ourives, gente, é uma pessoa que trabalha com ouro, né? Uma pessoa que faz joias. Então, ele precisa lapidar essas pedras preciosas para que ele possa formar a joia. Então, o poeta parnasiano ele é considerado um ourives, um escultor de versos, porque ele precisa trabalhar a palavra, lapidar a palavra. Ele pega a palavra nua e crua e ele transforma a palavra em algo que vai trazer beleza, tá? Também esse ideal aqui que eu falei várias vezes para vocês, gente, ele é um dos mais importantes dentro da literatura. É o ideal da arte pela arte. Então, você precisa produzir arte sempre.
essa parte também da alienação social, né? Os parnasianos, eles eram alienados, eles não se preocupavam com os problemas sociais, e também uma distância dos temas relacionados aos problemas sociais. Então, ele fazia essa distância, ele não queria se preocupar, porque quando a gente fala que o poeta ele era um nefelibata, que não se preocupava com as pessoas, ele vivia na Torre de Marfim, né? Quer dizer, tô lá do alto observando os problemas, mas não quero nem saber, não me envolvo com eles. Também, intenso descritivismo, isso aqui vai acontecer muito, gente, tá? Eles descrevem o vaso, por exemplo, eles descrevem objetos, né? Porque eles estão livres dessa carga sentimental que as poesias trazem. Então, geralmente são sonetos também, né? E os principais poetas que nós temos, na verdade, são os 3 que formam a tríade parnasiana. Gente, isso aqui caiu muito já no Enem, já caiu no vestibular. É importante gravar esses nomes para vocês nunca esquecerem, que é o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa, tá? Tríade parnasiana, nunca esqueçam disso, tá? E ainda na página 2, vocês têm as características, né, e os principais poemas. Então, o primeiro deles é o Olavo Bilac. Já vimos poemas, já vimos análise de poemas dele, já vimos como que ele coloca a sua obra dentro a sua literatura dentro do parnasianismo, né? Ele é o mais popular entre os parnasianos, escreveu o Hino à Bandeira. Também exaltou a beleza feminina em muitos de seus poemas e também falou sobre fatos históricos, tá? Então, ele fez essa diferenciação aqui dos fatos históricos que os outros não colocavam. Então, ele escreveu Via Láctea, que foi um poema, inclusive, que eu passei para vocês e a gente analisou, Profissão de Fé e Via Láctea, ou melhor, Vila Rica. Via Láctea era o primeiro. Alberto de Oliveira, que também faz parte da tríade parnasiana. Ele é um parnasiano típico, porque a poesia dele é totalmente descritiva, principalmente relacionada a objetos decorativos, e ele apresentava essa rigidez formal que todos os poetas parnasianos tinham que formar. Então, ele escreveu o vaso grego e o vaso chinês. Inclusive, também trabalhamos com o vaso grego nas aulas anteriores, fizemos análise, vimos como que cai no vestibular. E o Raimundo Corrêa, o terceiro poeta parnasiano, ele tem, dentro da sua escrita, um tom pessimista, tá? Então, os seus poemas, eles apresentam recursos sonoros, como a sinestesia, tá? E isso faz com que ele se aproxime do simbolismo, que é o próximo conteúdo que a gente vai rever, tá? A gente viu, na verdade, que o simbolismo tem como a sinestesia como uma das características mais importantes, e o Raimundo Corrêa, ele já tem um pezinho lá no simbolismo. Então, nas obras nós temos as pombas, a cavalgada e também rima, tá? Então, gente, esses autores, eles foram importantes para a nossa literatura, né? O parnasianismo foi importante para a nossa literatura por causa do momento histórico, o momento que o Brasil vivia, que o mundo vivia, né? Então, espero que vocês tenham relembrado algumas coisas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com atividades relacionadas ali ao caderno de atividades, vamos resolver, vamos tirar dúvidas e eu espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus.